Sejam bem-vindos. Em razão da pandemia de Covid-19 no país, houve uma flexibilização na concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. Porém, muitas pessoas que passaram a ter direito solicitar este benefício ainda não têm consciência disto. São pessoas que antes desta flexibilização não tinham direito. Porém, o governo, por conta da pandemia em todo o país, fez esta mudança. Então é necessário que essas pessoas tenham conhecimento que passaram a ter este direito e peça o seu benefício. Sendo um direito do cidadão brasileiro, ele deve exigir este direito. Vejam, o BPC, após a vigência da Lei 13.982/2020, que instituiu o auxílio emergencial, recebeu inovações. Vejam que agora alguns requisitos estão sendo desconsiderados para abranger outras pessoas do mesmo núcleo familiar, pelo menos durante a pandemia que estamos enfrentando. É uma boa notícia porque vai abranger mais pessoas deste mesmo núcleo familiar, que antes da Lei 13.982/2020 não teriam direito. Agora passam a ter direito. Porém, como falamos, muitos ainda desconhecem e até por conta disso ainda não solicitaram o BPC. Então vamos entender a Lei 13.982/2020. Esta lei foi a que criou o auxílio emergencial. A Lei 13.982/2020 promoveu alterações na Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Esta lei, a 8.742, foi a lei que instituiu o BPC, o benefício de prestação continuada. E a Lei 13.982 deste ano fez mudanças na própria lei que instituiu o BPC. Tudo isso para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade, ou seja, de concessão dos direitos ao benefício de prestação continuada, e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19. Como falamos, essas mudanças foram benéficas. Muito mais pessoas, até do mesmo núcleo familiar, passaram a ter direito ao BPC, mas ainda desconhecem. Então é necessário que o idoso veja se enquadra-se nesses novos requisitos para solicitar o BPC. Em razão do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, duas pessoas que residem na mesma casa poderão ser beneficiadas pelo BPC. Dessa forma, o critério de aferição da renda familiar per capita poderá ser ampliado em até meio salário mínimo. Como sabemos, atualmente no país ainda vigora 1/4 do salário mínimo. Durante a pandemia pode ser de até meio salário mínimo. Antes, mesmo que idosos e deficientes convivessem juntos, o benefício só poderia ser concedido
a um dos indivíduos. Agora, mais de uma pessoa do mesmo núcleo familiar poderá receber o BPC e a renda de um dos integrantes não irá interferir no cálculo da média per capita do grupo familiar. Assim, o salário mínimo recebido, seja por BPC ou outro benefício, por integrante da família, sendo idoso ou pessoa com deficiência, não interferirá na concessão do amparo social para outro membro da família. Como vocês puderam ver, é uma ótima notícia. Antes não era possível, passou a ser possível. Porém, muitos ainda desconhecem e não pediram. Importante ressaltar que, além do critério objetivo, ou seja, renda per capita familiar de até meio salário mínimo, levar-se-á em consideração o grau da deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos e familiares, que podem reduzir a funcionalidade e a plena participação social da pessoa com deficiência ou do idoso, e o comportamento do orçamento do núcleo familiar, exclusivamente com gastos com tratamento de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ou com serviços não prestados pelo Serviço Único de Assistência Social, SUAS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. Salienta-se que esses critérios subjetivos serão avaliados por meio da perícia médica e socioeconômica. Como sabemos, durante este período não está havendo a perícia médica presencial. O INSS concede o benefício e adianta R$ 600 deste benefício, até que termine toda essa pandemia, que tudo isto passe e haja a avaliação médica, ou seja, a perícia médica presencial. E nesta perícia é decidido se o cidadão continua com o benefício ou não. Se ele continuar, se ele for aprovado para receber definitivamente o BPC, ele receberá os atrasados, porque o valor do BPC é R$ 1.045. Como ele recebeu de adiantamento R$ 600 a cada mês, ficaram dentro todos os meses R$ 445. Isto, multiplicado pelos meses que passaram, ele vai receber todo de uma única vez, se o INSS conceder o BPC a este cidadão. Se o INSS negar, não conceder o benefício, ele não precisa devolver os valores que recebeu. Então é importantíssimo que todos saibam dessas mudanças para que possam pedir o benefício. Vejam que tudo isso foi para melhorar, porém muitos ainda desconhecem. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos.